Nuvens cinzentas pairavam baixas sobre os campos, e o ar estava carregado de umidade. A chuva fina que começara durante a noite continuava a garoar, transformando a estrada irregular em um sulco escorregadio e úmido. Beatriz, como sempre, tremia ao volante, sentada na cadeira macia e gasta. Seu velho trator roncava ritmicamente, arrastando-se pela estrada estreita. A cada solavanco, o som de chaves batendo em um martelo podia ser ouvido na cabine. Valas profundas e cheias de água estendiam-se ao longo de ambos os lados da estrada. De repente, uma buzina estridente soou atrás dela. Ela deu um pulo de surpresa. Olhando pelo retrovisor, Beatriz viu um par de SUVs brilhantes atrás dela, pretos, enormes. Pareciam ter surgido do nada e agora buzinavam furiosamente para ela. Beatriz se virou, sem acreditar no que via, e seu queixo caiu de surpresa. Ela jamais imaginara ver tamanha procissão em seu encalço, mas só conseguiu dar de ombros. Não havia para onde se virar e ela continuou dirigindo-o a passo de tartaruga. Uma cabeça robusta e raspada surgiu do carro da frente. "Ei, Beatriz, sai da estrada!" latiu o homem com a voz rouca, cortando o ar úmido como um estalo de chicote. Suas palavras chegaram até Beatriz e ela sentiu um arrepio desagradável percorrer a espinha. "Ei, sai da frente!" repetiu a voz, interrompida por buzinadas impacientes. "Sai da frente, vamos!" Beatriz viu pelo retrovisor como a porta do SUV mais próximo se abriu enquanto o veículo se movia. Um homem corpulento de terno saltou do carro e, deslizando no chão molhado, alcançou o trator. Seus sapatos caros e engraxados estavam irremediavelmente sujos de lama. Quase caindo, ele pulou no estribo e subiu na cabine. "Você é surda?" rosnou ele, e seu hálito a queimou. "Cai fora!" dizem. Antes que Beatriz pudesse abrir a boca, ele a empurrou bruscamente. A mão do homem girou o volante com força e o trator caiu em uma vala na beira da estrada e parou. Beatriz, inclinando-se involuntariamente para o lado, agarrou-se firmemente ao que tinha à mão para não cair da cabine. O homem lançou um olhar arrogante e vitorioso para a frágil moça e riu presunçosamente. Então ele saltou rapidamente e voltou para o carro. A comitiva avançou espalhando lama em todas as direções. Beatriz, observando o SUV se afastar, gritou: "E vocês estão dirigindo em cima das suas tarântulas, seus idiotas!" Deixando marcas profundas no acostamento lamacento, o trator saiu da vala e seguiu em frente lentamente. Cerca de 15 minutos depois, Beatriz notou algo brilhando ao longe, onde a estrada serpenteava entre os campos. A motorista do trator apertou os olhos, tentando enxergar através das manchas úmidas no vidro o que estava acontecendo, e um largo sorriso se abriu em seu rosto. Então ela riu alto, imaginando o que havia acontecido ali. Ali, no meio do trecho mais acidentado da estrada rural do sertão, aquela mesma carreata relugente estava irremediavelmente presa. Os utilitários esportivos pretos, até então tão arrogantes e ameaçadores, agora pareciam besouros indefesos se batalhando na lama espessa e pegajosa. As laterais polidas estavam respingadas até as janelas, e as rodas giravam desesperadamente, afundando ainda mais no pântano. As pessoas se apressavam ao redor dos carros. Seus ternos e sapatos caros estavam completamente cobertos de lama, seus rostos roxos. O suor brotava em suas testas, misturado à garoa e à sujeira. Em uma pequena ilha de grama estava um homem barrigudo, de terno caro. Ele cutucou com raiva seu smartphone dourado, tentando em vão obter sinal, enquanto seus guardas tentavam empurrar o carro para fora, com as rodas cantando e girando. Beatriz se aproximou e parou o trator sem desligar o motor. O homem com o telefone dourado anotou. "Ei, tratorista, o que houve?" "Saia, vamos!" gritou ele, irritado. Beatriz abriu a janela. "Aprenda boas maneiras primeiro, gordinho!" gritou ela de volta. O homem rico ficou vermelho. Seu rosto estava distorcido de raiva. Ele acenou bruscamente para um dos guardas na direção do trator. "Agora dei uma lição nela!" disparou.
O guarda mais próximo, ofegante e escorregando, dirigiu-se ao trator. Ele puxou Beatriz bruscamente para fora da cabine, ignorando seus protestos, e tentou forçar o trator a se mover. O motor espirrou e tossiu alto, e então morreu imediatamente. Beatriz apenas sorriu, observando a tentativa desajeitada de montá-la do cavalo. O homem rico, que observava triunfantemente as ações de seu guarda-corpos, rugiu de raiva. Ele chutou um monte, levantando tufos de grama e quase perdendo um sapato. Então franziu a testa para a frágil moça. Havia desespero em seus olhos. Ele percebeu que não conseguiriam sair sem a ajuda de Beatriz. "Eu pago", disse ele. "O quanto você quiser." Beatriz olhou calmamente para ele e seus guardas, que já haviam desistido de suas tentativas inúteis de empurrar o carro para fora do pântano. "Por que eu deveria ajudar pessoas tão rudes? Você nem se apresentou e já está acenando com dinheiro?" "Aprenda boas maneiras primeiro", ela retrucou. E suas palavras soaram como um tapa na cara. A expressão do homem rico mudou de raiva para uma humildade fingida. No entanto, seus olhos permaneceram tenazes e raivosos. Ele suspirou profundamente e forçou uma expressão de polidez. "Desculpe, começamos com o pé esquerdo, senhora tratorista", disse ele um pouco mais amigável, abaixando a cabeça como se estivesse se curvando. "Meu nome é Carlos Estevam. Meu sobrenome é Rocha. Sou um homem muito ocupado e estou com pressa agora. Garanto que a compensarei por todas as despesas." Beatriz olhou para ele atentamente. Percebeu que Rocha, o homem astuto e ardiloso, havia mudado de táticas, percebendo que ameaças diretas não funcionavam. Um sorriso surgiu em seus lábios. "Alguém vai te ajudar, já que você está em apuros? Não vai me machucar." Mas uma breve pausa pairou no ar, forçando Rocha e sua comitiva a esperarem tensos. Beatriz olhou atentamente para o homem rico. "Mas, em troca, você deve me dar sua palavra de que atenderá a um pedido meu, o que eu peço." O rosto de Rocha se abriu em um sorriso largo e presunçoso. Ele, o rei destas terras, está acostumado a resolver qualquer problema com dinheiro ou poder. E aqui está uma caipira. O que ela pode pedir? Ela nem sequer tem imaginação suficiente para inventar algo que vale a pena. "Qualquer pedido que fizer, senhora tratorista", disse ele ironicamente, bebendo o lábio. Beatriz acrescentou: "E para que eu saiba exatamente o que pedir, eu deveria consultar alguém que entenda um pouco de palavras e ações reais. Preciso falar com meu pai." Rocha ficou surpreso. Seu sorriso presunçoso vacilou. "Certo, temos um acordo", respondeu ele irritado. "Só se apresse e resolva isso mais rápido. Tempo é dinheiro." Beatriz balançou a cabeça. "Não tenha pressa, Carlos Estevam", disse ela, "para que você entenda que isso não é brinquedo. Experimente você mesmo. Isso não é como apertar botões de um telefone ou dar ordens. Você precisa saber como fazer algo aqui." Beatriz apontou para o volante do trator. "Sente-se ao volante, Carlos Estevam. Tente tirar seus carros você mesmo. Eu lhe direi onde e como." O rosto de Rocha se alongou. Os guarda-costas se entreolharam surpresos, imaginando o que estava prestes a acontecer. Carlos Estevam entrou no trator, mas não havia saída. Seu olhar se voltou para os veículos atolados, para seus guardas suados. Gemendo e ficando roxo pelo esforço, ele subiu na cabine do trator e sentou-se desajeitadamente ao volante. "O que devo fazer?" murmurou, olhando com desgosto para as alavancas e pedais salientes. "Por que vocês estão sentados aí?" comentou Beatriz sarcasticamente. Havia diabinhos dançando em seus olhos. "Ligue, mas tenham cuidado." Rocha girou a chave, hesitante. O motor do trator espirrou e morreu de novo. Ele tentou de novo e de novo. Seu rosto estava coberto de vapor, e os guarda-costas, virando-se, engasgaram de rir. Finalmente, após várias tentativas dolorosas, o motor ligou.
Vamos, pise no acelerador! Gritou um dos guardas, esquecendo-se da subordinação. Rocha pisou fundo no pedal. O trator tremeu e depois morreu novamente, desta vez com um barulho metálico desagradável. Beatriz lançou um olhar irônico para o homem rico e suado. Então, Carlos Estevam, ela disse lentamente, limpando respingos de lama do rosto. Parece que é difícil sem um criado. Isso não é como apontar um telefone. Observe e aprenda como homens de verdade trabalham. Ela esperou que Rocha saísse do trator e pulou facilmente para dentro da cabine. Ei, me deem o cabo! Gritou para os guardas. Com um movimento suave, Beatriz ligou o trator e, em seguida, acionando as alavancas com destreza, começou a balançar a máquina, lenta, mas firmemente, procurando terreno firme sobre as rodas. O motor roncava ritmicamente e o trator avançou lentamente, puxando o cabo preso ao primeiro SUV. Os guardas começaram a empurrar o SUV, ajudando o trator a retirá-lo do atoleiro. O uivo das rodas, o som da lama chacoalhando, o ronco do motor, tudo se misturava em um único rugido. Carlos Estevam Rocha observava, com o rosto distorcido, enquanto a aldeia lidava facilmente com o que se revelou além do poder dele ou de seus numerosos guardas. Um após o outro, os dois SUVs emergiram da armadilha, deixando sulcos profundos na estrada destruída pela água. Enquanto os guardas limpavam a sujeira e entravam em seus carros, Beatriz Ribeiro desligou o trator e olhou para Carlos Estevam Rocha. E aí, Carlos Estevam, trabalho sujo, hein? Disse ela. Isso não é como assinar papéis. Carlos caminhou pesadamente até seu carro blindado. Um dos guarda-costas abriu a porta para ele. Enquanto Carlos lutava para se espremer no confortável interior, Beatriz saiu pela metade da cabine do trator. Carlos Estevam! Gritou ela em voz alta, para que todos os presentes pudessem ouvir. Você me prometeu, lembra? Carlos, que havia desaparecido quase completamente atrás da porta, estremeceu. Por uma fração de segundo, a confusão cruzou seu rosto, mas então ele deu um sorriso forçado, tentando parecer imperturbável. Sim, eu me lembro, senhora motorista de trator, disse ele rapidamente, quase gritando, lançando um olhar rápido para o guarda que estava pronto para fechar a porta atrás dele. Então, Carlos se virou bruscamente para o motorista. Sua voz tornou-se arrogante novamente. Dirija! As portas bateram, os motores dos SUVs rugiram e a comitiva partiu. Beatriz, satisfeita consigo mesma, percorreu lentamente a conhecida estrada rural do sertão que levava a casa ao amanhecer. Seus pensamentos estavam ocupados com a conversa que se seguiria com o pai e como ela havia magistralmente colocado o homem rico e insolente no seu devido lugar. Antes de chegar aos portões da fazenda do pai, Beatriz viu que os mesmos SUVs pretos de Carlos estavam estacionados perto da casa. Beatriz desligou o motor, saltou da cabine e dirigiu-se rapidamente para casa. Correndo até a soleira, ouviu vozes altas, claramente acaloradas por uma discussão. Como ousa? Esta é a nossa terra! Nossa! Ela reconheceu a voz do pai. Ele tremia de raiva e indignação. Em resposta, ouviu a voz imperiosa e autoconfiante de Carlos. Agora é meu, tudo está legalizado, assinado. E não interfira, velho, não piore a sua situação. Beatriz abriu a porta e viu os homens prontos para se atacarem. No centro da sala estava seu pai. Seu rosto tremia de raiva e suas mãos estavam cerradas em punhos. À sua frente, com a barriga para fora, estava Carlos, apontando o dedo para alguns papéis que segurava diante do nariz do pai. Atrás do homem rico, guardas enormes estavam prontos para se libertarem ao comando. Os irmãos de Beatriz estavam de pé, um de cada lado do pai, arregaçando as mangas. Beatriz entrou, e sua aparição, ao que parece, não foi notada por ninguém no calor da discussão acalorada.
Ah, seu velho idiota, você não entende o bom caminho, rosnou Carlos. Seu rosto estava vermelho de raiva. Eu preciso desta terra. Em 2 meses começaremos a construção de uma vila de chalés. E eu não me importo que você não tenha nada para comer. Não sairemos daqui, rugiu o pai. Sua voz embargou, cheia de desespero e determinação. Pai, o que está acontecendo? Exclamou Beatriz em voz alta, e sua voz cortou a atmosfera tensa. Todos imediatamente se calaram e se voltaram para ela. Vá embora, filha, gritou o pai apavorado. Mas Beatriz o deteve com um gesto e se virou para Carlos. Carlos Estevam, parece que acabamos de chegar a um acordo, disse Beatriz educadamente, olhando para os guardas que a observavam. Você me deu sua palavra diante de testemunhas de que atenderia a qualquer pedido que eu fizesse. É isso mesmo? O rosto de Carlos primeiro empalideceu, depois corou novamente. Ele engoliu em seco, os olhos correndo ao redor. As palavras que ele tão apressadamente jogara na lama agora ecoavam pela pequena sala. Bem, e daí? Conseguiu dizer, tentando encontrar uma brecha. Naquele momento, um dos guarda-costas pigarreou atrás do homem rico. Carlos Estevam Rocha, disse ele abruptamente. Você deu sua palavra, todos ouviram. Rocha cerrou os dentes. Seu olhar se voltou para os outros guardas que concordavam silenciosamente com as palavras do camarada, e ele percebeu. Não há rota de fuga. Ele foi pego em sua própria palavra. Muito bem, senhora tratorista, disse ele. E o que a senhora quer? Beatriz o encarou diretamente. Seus olhos brilharam. Entregue nossas terras, disse ela claramente. Assine a renúncia. Rocha estremeceu, como se tivesse levado um tapa. Ele sabia que ela diria isso. Abriu a boca para protestar, mas então seu rosto assumiu uma expressão maliciosa. Olhou para o pai de Beatriz. Sabe, meu velho, disse ele, quase amigavelmente, dirigindo-se ao fazendeiro. Talvez não seja tão ruim assim. Você não está cansado de administrar sua fazenda? A terra é sua, claro, mas os anos estão passando. O pai, tendo recuperado a razão com as palavras da filha e a mudança de situação, endireitou-se. Nossa fazenda é forte, produtiva, a terra é fértil, tudo cresce nela, disse ele simplesmente, olhando Rocha diretamente nos olhos. Crianças, ajudantes de ouro, gostaríamos de expandir agora, mas não temos dinheiro sobrando. Há muito tempo sonho em comprar novos equipamentos. Me deram a chance de usá-los como pasto, mas ainda não está funcionando. Os olhos de Rocha brilharam. Dava para perceber pela expressão que ele pressentiu uma oportunidade. Expandir, você disse? Ele falou lentamente, sua antiga arrogância substituída por um aperto de mão de empresário. E se eu te ajudar com isso? Eu financio sua expansão. Colheita lucrativa, maçãs, mel. Tenho uma grande rede de restaurantes. Preciso de fornecedores confiáveis. Meu pai coçou a cabeça. É tentador, respondeu. Posso garantir uma colheita estável. Bem, foi o que combinamos. Rocha rapidamente tirou um bloco de notas e uma caneta do bolso interno do paletó. Escreveu algo rapidamente, rasgou uma folha de papel e entregou ao pai. Esta é a sua garantia por enquanto. Um recibo de que todas as reivindicações sobre suas terras foram retiradas. Ele olhou para o relógio. E amanhã de manhã meu assistente entrará em contato com você. Discutiremos todos os detalhes. Vai dar certo. O fazendeiro assentiu. Certo. Rocha, satisfeito com a nova perspectiva, dirigiu-se para a saída. Seus guardas o seguiram. O som de portas batendo e o zumbido de motores podiam ser ouvidos na rua, e eles partiram. O pai se aproximou da filha e a abraçou silenciosamente com as suas mãos ásperas e musculosas. Uma lágrima masculina e mesquinha brotou em seus olhos. Quando ele a soltou, Beatriz enxugou os olhos dele com as costas da mão e disse: Não precisa, pai. Tudo deu certo. Rocha, embora ainda fosse um sujeito astuto e tentasse impor sua vontade a qualquer custo, manteve sua palavra.
Logo depois daquele dia, a família de Beatriz recebeu um bom financiamento para o desenvolvimento da fazenda. Carlos Estevão tinha razão. Os produtos da fazenda deles acabaram tendo grande demanda na onda do consumo moderno dos chamados produtos ecologicamente limpos. E ele próprio encontrou um fornecedor confiável. Acabou construindo sua vila de chalés em outro lugar, mais distante da engenhosa motorista de trator. Beatriz e sua família viviam em harmonia, trabalhavam juntos, sua fazenda prosperava e a história de como uma aldeã ensinou uma lição a um rico empresário foi passada de boca em boca por toda a região, tornando-se uma lenda local. E você? Escreva se gostou da minha história e não deixe de se inscrever no nosso canal. Em alguns dias, uma nova história será publicada aqui. Não perca! Esta história ilustra a eterna luta entre poder e justiça, onde a força bruta e a arrogância são desafiadas pela coragem e pela inteligência simples de alguém que conhece suas raízes e sua terra. Beatriz simboliza a resistência do homem comum contra os abusos do poder econômico, mostrando que nem sempre dinheiro e status garantem o controle absoluto. A narrativa revela como a firmeza de princípios, combinada com habilidade prática, pode desarmar até o mais confiante dos adversários. Além disso, destaca a importância da palavra dada e da confiança, mesmo num mundo onde interesses e ambições frequentemente geram conflitos. É um convite para refletirmos sobre os valores que realmente sustentam uma sociedade justa e equilibrada, onde a força não reside apenas no capital, mas também na dignidade e na união familiar. A maior lição desta história é que a verdadeira força não está na riqueza ou na intimidação, mas na integridade, na coragem e na sabedoria para lidar com adversidades. Beatriz, com sua simplicidade e determinação, ensina que é possível resistir ao poder e conquistar respeito, desde que haja firmeza e astúcia. Além disso, o texto mostra a importância do diálogo e da negociação, mesmo quando o adversário parece inflexível. A história também ressalta o valor da família como base para enfrentar desafios, lembrando que a união e o apoio mútuo são essenciais para superar as dificuldades. Por fim, reforça que promessas feitas devem ser cumpridas, pois a confiança e a palavra são pilares para relações humanas, pessoais e comerciais. Agora me diz, como uma mulher simples e sem recursos aparentes pode enfrentar um empresário poderoso e vencer uma batalha pelo que é seu por direito? Será que dinheiro e influência sempre garantem o controle? Ou a inteligência e coragem podem mudar o jogo? Escreve aqui nos comentários, de 0 a 10, qual a sua nota para essa história? Quero muito saber! Gostou dessa história de coragem, justiça e terra firme? Então já deixa seu like para apoiar o canal e se inscreve para não perder os próximos vídeos onde traremos novas histórias que vão inspirar e emocionar você. Comente o que achou da atitude da Beatriz e qual pedido você faria no lugar dela. Até a próxima!